Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o juiz Paulo Zacarias, ele que é titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui em Maceió, no âmbito da capital. E nós vamos falar justamente sobre as demandas do juizado que mostram bem, dão a dimensão do quadro da violência contra a mulher aqui na capital. Bem, eu agradeço antecipadamente, Dr. Paulo Zacarias, a sua vinda aqui. Nós que fechamos o mês da mulher aqui na TV Assembleia, no Frente a Frente, com entrevistas com vários segmentos, e o senhor vai fechar essas entrevistas, né, do mês da mulher. Eu pergunto, hoje, qual é a demanda maior que chega ao juizado, que trabalha justamente a forma de combater a violência contra a mulher? Correto. Primeiro, eu agradeço o convite. É um prazer vir aqui à TV Assembleia para conversar com você e com os telespectadores da TV Assembleia. Sobre a sua pergunta, eu diria a você que a maior demanda que nós temos lá tratam-se dos crimes de lesão corporal e de ameaça. Esse é o nosso maior volume que temos. Temos processos envolvendo crimes patrimoniais, crimes sexuais, mas esses dois tipos de crime aí é o que nós temos do maior volume, o maior acervo nosso, é nessa linha que eu lhe falei. Doutor Paulo, 10 mil processos, cerca de 10 mil processos acumulados, é a informação que nós temos lá no juizado. Isso significa que o juizado já está pequeno para a quantidade da demanda? É verdade, Gorete. E nós temos esse volume aí, que exatamente é 10.648 mil processos, porque o juizado da violência doméstica é um juizado misto. Ele, pela própria lei, ele é civil e criminal. Nós temos as ações penais e temos as ações cíveis, que são aquelas medidas protetivas de urgência que as mulheres pedem em primeiro lugar. Antes da ação penal, nós recebemos o pedido de socorro, que é justamente a medida protetiva. Essas medidas são processos que correm em apenso ao processo principal. Então, nós temos cerca de 6 mil e tantos processos criminais, ações penais, e 4 mil e tantos processos de medidas protetivas, que na soma dá esse volume que você viu aí de 10.648 mil processos na capital. Para um juizado só, é demais, entendeu? Nós temos uma capital com mais de 1 milhão de habitantes e o número de processos em tramitação é incompatível com a demanda. Nós teríamos que ter mais de um juizado na capital para tratar dessa questão, porque nós temos 2 delegacias, uma na parte baixa da cidade, outra na parte alta, Benito Bentes, Tabuleiro, aquela região da parte alta, que é somente ali a demanda é enorme, entendeu? Então, se a gente tivesse um outro juizado, nós pensamos, já conversamos isso no tribunal, era colocar um juizado na parte alta. E a gente ficaria com a parte baixa, cuidando desse processo. E iria dar vazão mais rápida aos processos, nós teríamos um atendimento melhor para as mulheres, mas infelizmente isso não é a realidade. Nós temos essa quantidade grande de processos e poucos serventuários para nos auxiliar. Pois entendeu? bem, e isso é que faz com que os processos atrasem um pouco, entendeu? Não é que eles estão parados, eles estão andando, mas não no ritmo que a lei estabelece. E que a vontade de quem faz prevalecer a lei também. Também, porque a gente fica na angústia, né, de ver uma demanda tão grande e não ser atendido a tempo, né? Temos feito mutirões, como vocês sabem, a gente sempre tem, o tribunal aderiu à campanha do CNJ de fazer mutirões. Nós temos feito mutirões, 4 mutirões por ano. E mesmo com mutirões, nós não estamos dando conta. A gente faz um mutirão de audiências, fizemos nós estamos fazendo mutirão este mês todo. Toda sexta-feira, hoje mesmo, fizemos 20 e tantas audiências. Em locais diferentes? Não, no nosso juizado. No próprio juizado, lá na Praça Sinimbu. Exatamente. Toda semana, toda sexta-feira, a gente concentra as audiências, aquelas que podem ser feitas com certa celeridade, e a gente realiza, não é? Vamos fazer outra provavelmente em agosto e depois no final do ano, em dezembro. Então, apesar dos mutirões que nós fazemos, que o tribunal faz, não dá conta, porque por mês nós temos mês que recebemos 150, 170, 130 novas ações e não há como você dar
vencimento está todo zero em um mês, entendeu? Doutor Paulo. Aí por isso que vai acumulando. Exatamente. E qual é a estrutura que hoje o juizado dispõe em termos de pessoal e qual seria o volume, o número, melhor dizendo, necessário para dar mais celeridade a essas ações? Olha, a sua pergunta é muito importante porque a gente esclarece que o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou o manual da Lei Maria da Penha. E nesse manual o CNJ estabelece o seguinte: para uma unidade que tem um acervo processual de até 2.000 processos, é uma estrutura. Aí ele diz qual é: um juiz, um assessor, um promotor, defensor público, 4 analistas, 2 oficiais de justiça, para 2.000 processos. De 2000 a 4 é outra estrutura maior. De 2000 a 6, maior. E assim vai. Quando chega acima de 8 mil, mais 10 mil, eu teria que ter, por exemplo, 20 analistas. Eu hoje tenho 6, mas até o ano passado eu só tinha 4. Depois de muito pedir, eu consegui junto ao tribunal mais 2 analistas. Aí eu tenho 6 hoje. Mas eu precisaria dos 20. Então, para você ver que é, entendeu? E oficiais de justiça? Oficiais lá nós não temos nenhum, porque o que nós tínhamos lá era muito poucos oficiais para muitos processos. A solução foi mandar os nossos mandados todos para a central de mandado da capital, que fica no Fórum do Barro Duro. Então, mas o ideal seria ter se eu tivesse 4 no mínimo. Os 4 no meu juizado para atender a capital. A gente poderia criar no juizado uma espécie de regiões na capital, para os oficiais ficarem encarregados de cada região. 4 regiões. 4 regiões, né, para os oficiais, e eles atenderem aquelas regiões. Agora, um só para toda a capital, ou 2, é demais, não tem como, entendeu? Eles adoecem, tiram licença, aí os processos se acumulavam nas mãos deles e nós só tínhamos um jeito. Esse é o remédio enquanto não se tem a estrutura compatível com a demanda. Exatamente. Nós sabemos que o tribunal vai fazer concurso ainda para servidor e para oficial de justiça. Nós temos na capital poucos oficiais de justiça para a nossa demanda, entendeu? A carência é grande. Então, enquanto no tribunal fizer concurso para oficiais de justiça, para servidores, nós vamos conviver com essa realidade. Entendeu? Mas, em meio a essa situação, pode-se dizer que lá na central de mandados, também há que se preocupar em relação às prioridades que são dadas aos mandados que provêm do juizado? A central faz um esforço enorme para dar prioridade aos nossos mandados, entendeu? Mas só, como ele disse, ainda assim lá são poucos oficiais para tantos processos. E tem muitas coisas lá na central que não é só de urgência, que não é somente do meu juizado. Tem da vara de família, tem daqueles réus presos, entendeu? Que tudo são processos que devem correr com certa celeridade. E os oficiais já vivem abarrotados de mandados de urgência. Então, os meus são outros números que eles têm que cumprir. Então, mesmo assim, ainda não é, porque a gente tem que ter um prazo de 30 dias. Por exemplo, se eu vou fazer uma audiência daqui a 30 dias, eu tenho que mandar a audiência hoje. Se eu mandar daqui a 15 dias, faltam 15 dias para a audiência, não dá tempo para eles cumprirem. Aí eu tenho que ter um lapso temporal maior para marcar a audiência, para programar os oficiais de justiça, sabe? Porque não pode ser de última hora, entendeu? Até isso você tem que ter cuidado. Bem, doutor Paulo, há uma equipe multidisciplinar também na estrutura do juizado. E como tem se trabalhado? A realidade para essa equipe multidisciplinar é satisfatória? Olha, essa equipe foi uma grande conquista nossa do Judiciário Alagoano, que criou os cargos, fez concurso e todas elas são concursadas. Hoje nós temos 2 psicólogas e 3 assistentes sociais. E qual o papel dessa equipe frente aos processos, não na frieza dos papéis, mas com as pessoas? Olha, é um papel enorme. Elas ouvem as vítimas, visitam as vítimas nos domicílios delas, entendeu? Naquelas hipóteses que a mulher vai desistir da representação, que a lei ainda permite em alguns casos, elas passam pela equipe para ouvir se aquela desistência não é forçada, entendeu? E tem mais, também encaminha aquelas mulheres que são desempregadas, pobres, que muitas vezes por dependência econômica se submetem aos caprichos dos maridos, e lá essa equipe tem trabalhado para conseguir no mercado de trabalho, entendeu? A atividade para essas mulheres. O senhor falou sobre a questão de a mulher desistir
da denúncia contra o companheiro, naturalmente, que essa é a relação, né? Geralmente, a denúncia da mulher contra o companheiro. Mas eu pergunto antes disso, doutor Paulo, qual é o caminho do processo, como ele nasce e aonde pode se recorrer antes de uma decisão final? A porta de entrada de qualquer queixa das mulheres, não só contra seus companheiros, mas também filhos, mãe contra filhos. Que existe? Existe. Avós contra netos, irmãs contra irmãos, tio que agride sobrinhas, entendeu? Então não é somente esposa ou companheiro, não. Namorada contra namorado, ex-namorada, entendeu? Nós temos lá um leque enorme de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, a porta de entrada é a delegacia. Vão lá, prestam a queixa, chamada queixa, é lavrado um BO, um boletim de ocorrência. Aquele BO é transformado em inquérito. Nós não recebemos TCO, como nos juizados especiais. Lá é inquérito mesmo, formal. É feito o inquérito, esse inquérito é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público transforma aquele inquérito em denúncia. E eu recebo as denúncias e a partir dali começa o processo. Sem denúncia não há processo. Eu recebo, dou um prazo para o réu se defender, que são de 10 dias. Depois da defesa dele, eu vou marcar uma audiência, chamada de instrução e julgamento. Instruir e julgar. Instruir significa colher provas. Eu ouço as partes, ouço as vítimas, as testemunhas das vítimas, as testemunhas do agressor, e, por último, o agressor, porque o interrogatório é o ato final da instrução. Depois da instrução, eu ouço as razões finais do Ministério Público, as razões finais da defesa e depois dou a sentença. Esse é o caminho do processo natural. Natural, o caminho do Código de Processo Penal. Pois bem, e há casos em que as mulheres que fazem a denúncia tentam também retirar essa denúncia. Né? E há casos também em que os agressores podem se redimir antes da conclusão do processo ou até a denúncia ser transformada em processo? Não, só quem pode desistir da chamada representação criminal são as vítimas. São as vítimas. A parte ofendida. Então, só a mulher nas hipóteses que a lei permite. Quais são as hipóteses? Nas ações penais por crime de ameaça. E pela vivência com esses procedimentos, o que o senhor diria? É uma atitude das mulheres que pode ser considerada ou, na maioria das vezes, há recorrência nessa denúncia contra a agressão? Goreta, é interessante a sua pergunta, porque o que as mulheres querem, na verdade, é continuar o vínculo com o companheiro. A maioria? A maioria. Elas não querem desestruturar, não querem destruir o casamento dela. Então, elas fazem tudo para sobreviver o casamento. É aquela relação conjugal. Quando elas vão lá pedir para não processar o sujeito, que é no caso de ação penal por crime de ameaça, entendeu? A gente ouve com muito cuidar dessa mulher, manda primeiro para a equipe técnica nossa, multidisciplinar, ouvir essa mulher, saber as razões pelas quais ela está desistindo, ver se aquela decisão é uma decisão madura, ou uma decisão assim, forçada, de outra ameaça que ela venha a sofrer. Que normalmente as ameaças são feitas. São né? feitas, é. Então, quando a mulher toma a atitude, ela sempre recebe ameaças. Sempre, sempre, sempre. Olha, é muito comum o cidadão dizer assim, olha, se você não ficar comigo, fica com mais ninguém. Aí, isso é uma ameaça explícita, né? Ela não pode nem escolher viver com outra pessoa, porque tem que ser qualquer sujeito que ele acha que é dono dela, e se ela o abandonar, para ele fica diminuindo a sua autoestima. Aí por isso que ele diz que a mulher não pode se afastar dele, quer que ela fique de qualquer jeito, apanhando ou não, quer que fique com ele. Então muitas delas desistem, Gorete, porque querem, como eu disse, preservar o vínculo conjugal e também porque querem manter os filhos ao lado do pai, entendeu? E outras questões é por questão financeira mesmo. Às vezes ela depende dele, só dele, não tem profissão nenhuma e se sujeita a acreditar que ele vai melhorar. A esperança dela é de que ele melhore um dia, que ele deixe de ser violento, que ele deixe de beber, que ele deixe de se drogar, que nós temos muitos processos lá que a origem é a droga. Ou entendeu? A bebida. Ou a bebida, que também é uma droga, né? É uma droga. É verdade. A outra é pior porque a outra torna o viciado, o sujeito que é viciado em crack, para deixar é muito difícil, né? Mas o fumo ainda pode deixar de fumar, né? Muitos deixam de fumar. Ou a bebida. Ou a bebida, né?
mas não deixa ser uma droga. Então é isso, ela desiste porque quer manter o vínculo. Outras vezes, alguns casos, ela vem pedir a mim para eu mudar o coração do sujeito. Aí eu não posso fazer, porque eu não posso entrar nessa área, né? Claro. No coração íntimo, no íntimo de cada um, no coração de cada um. A intimidade de cada um. De cada um eu não posso, né? Então é essa questão que a gente enfrentará. Bem, nós vamos dar uma pausa no nosso programa, vou chamar o primeiro intervalo, doutor Paulo, e a gente volta em 1 minuto, já já.